E aí, professor, tudo bem? Nesse primeiro vídeo acerca de instrumentos ópticos, eu estarei falando sobre as lupas. A lupa, também chamada de lente de aumento simples, é um instrumento óptico simples composto por uma lente e tem como finalidade a projeção de imagens ampliadas de objetos pequenos. Esse instrumento foi muito popularizado pelo detetive Sherlock Holmes, um personagem do escritor Arthur Conan Doyle, e é muito associado às histórias de detetives e à investigação. A funcionalidade da lupa se dá porque o olho humano só é capaz de focalizar uma imagem de um objeto na retina se a distância entre este objeto e o olho for maior que o chamado ponto próximo. Se a distância entre o objeto e o olho for menor que o ponto próximo, a imagem fica desfocada. Você pode testar isso, por exemplo, pegando um livro e aproximando ele do seu olho. Chegará a um determinado ponto em que a imagem das letras no livro estarão totalmente desfocadas e você não conseguirá enxergar o que está escrito. Desse modo, a lente de aumento simples vai servir exatamente para corrigir essa limitação que o nosso olho tem. É possível ver na imagem um determinado objeto que se encontra no ponto próximo, formando o ângulo θ. Esse objeto é aproximado do olho, estando entre o ponto próximo e a retina, só que ele fica desfocado. Desse modo, põe-se então uma lente convergente entre o olho e o objeto, formando assim uma imagem ampliada, que possui um ângulo θ maior. É válido ressaltar que o ponto próximo vai variar de acordo com a idade e pode ser corrigido com a utilização de óculos. Não existe uma data certa para a criação das lupas, porém, o historiador Plínio relata que havia a fabricação de vidros queimadores na Roma Antiga. Conclui-se, portanto, que estes tais vidros queimadores eram, na verdade, lentes convergentes que concentravam os raios solares em determinado ponto e serviam para queima. Além destes, há também relatos da existência de lentes de aumento na China antiga. Já na Idade Média, Roger Bacon descreveu as propriedades de uma lupa, que posteriormente convergiu para a criação dos óculos. Os estudos ópticos de Roger Bacon foram extremamente importantes para a determinação e criação de determinados objetos ópticos, não só como a lupa, os óculos, mas também os microscópios. A lente da lupa é uma lente biconvexa, ou seja, é uma lente convergente de bordas finas. Ora, por ela ser uma lente convergente, ela concentra os raios de luz. E apesar de ela ser usada como uma lente de aumento, nós podemos ver aí a seguir que ela também pode ser usada para queima, concentrando os raios solares em um determinado ponto. Para a formação de imagens em uma lupa, o objeto precisa estar entre o foco e a lente. Se ele estiver sobre o foco, não haverá imagem, e se estiver antes do foco, será uma imagem invertida. Na imagem nós podemos ver um determinado triângulo entre o foco e a lente. Os seus raios não convergem no outro lado da lente, mas você pode prolongá-los antes, formando assim uma imagem ampliada, virtual e maior do que o objeto. Nesta imagem nós temos uma melhor noção do funcionamento da lupa. O estudante
está querendo observar uma determinada folha, só que ela é muito pequena. Dessa forma, ele vai utilizar uma lupa e vai concentrar essa folha em um determinado ponto entre o foco e a lupa, formando assim uma imagem virtual que é maior do que o objeto, dando assim a possibilidade de você observar e estudar aquele objeto, neste caso a folha, com mais exatidão, vendo mais componentes que normalmente apenas a retina não seria capaz de captar. Essa outra imagem nos dá uma melhor noção do funcionamento da lupa. É possível percebermos mais detalhes deste determinado selo que normalmente o olho não iria conseguir visualizar. Para visualizar com mais exatidão, normalmente precisaria se aproximar esse selo do olho. Só que, como já explanado, se o objeto fica entre o ponto próximo e o olho, a imagem fica desfocada. Então, a lupa vai servir para corrigir essa limitação no olho humano. Outra curiosidade dessa imagem é que os objetos atrás do selo observado estão desfocados. Isso se dá exatamente pela distância entre estes objetos e a lente. É perceptível que apenas o selo que está sendo analisado está devidamente focado, exatamente pela distância em que ele está da lupa em comparação aos outros objetos que ficam atrás. Neste vídeo, nós vemos o que são lupas, a sua funcionalidade, as suas origens, como funciona a lente de uma lupa e como se formam as imagens. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.